amiguinhos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Heróis da Fé. Aqui a gente escuta histórias de pessoas que confiaram em Deus e fizeram coisas incríveis com amor e coragem. Prepare o seu coração, porque a aventura já vai começar. Hoje vamos conhecer Léo, um menino que vivia reclamando, e também um pastor muito corajoso chamado Richard Wurmbrand, que viveu coisas muito difíceis, mas que nunca parou de agradecer a Deus. Essa história foi adaptada por mim, Luísa Souza. Léo era um garoto divertido, mas tinha um costume que não era nada legal. Ele reclamava de tudo. Mãe, esse leite tá sem chocolate. Não quero fazer lição. Por que tem cenoura no meu prato? Mesmo com tantas coisas boas ao seu redor, brinquedos, casa confortável, comida na mesa, Léo parecia nunca estar satisfeito. Mas então, um dia na igreja, ele ouviu uma história que mudou o seu jeito de pensar. O pastor da igreja contou sobre Richard, um homem que nasceu na Romênia e se tornou um grande seguidor de Jesus. No tempo em que ele vivia, o governo do país dizia: falar de Jesus está proibido. Mas Richard sabia que as pessoas precisavam ouvir sobre o amor de Deus. Então ele continuou pregando mesmo assim. Um dia ele foi preso, mas não era uma prisão normal não. Richard foi levado para uma cela bem pequena, escura e gelada, onde ele ficou completamente sozinho por 3 anos. Sua esposa, chamada Sabina, foi tratada como escrava em um campo de trabalho forçado. Ele não via o sol, não podia falar com ninguém e muitas vezes ficava em silêncio total o dia inteiro. Para muitos isso seria desesperador, já pensou, amiguinhos? Por 3 anos não ver ninguém, não falar com ninguém, não ver o sol. Meu Deus, muito difícil. Mas Richard orava e dizia: mesmo aqui, Jesus está comigo. Ele também foi colocado em uma prisão com torturas terríveis. Os presos eram pendurados de cabeça para baixo e eram muito açoitados. Eram colocados em grandes refrigeradores, como uma geladeira, sabe? Sem quase nenhuma roupa para congelar. Inclusive, o próprio Richard falava que não gostava nem de abrir a geladeira direito, porque lembrava do sofrimento que ele tinha passado. Os guardas batiam muito nele, amiguinhos. Eles tentavam fazer com que ele negasse Jesus, mas ele nunca fez isso. Às vezes, Richard era deixado com os pés e as mãos amarrados por dias. Outras vezes, ele ficava sem comida, recebendo apenas um pedaço de pão duro ou uma tigela de sopa estragada. Outras vezes, ele ficava com dores no corpo, com frio nos ossos, mas ele agradecia: Senhor, obrigada, porque o Senhor está aqui comigo. Nada pode me separar do teu amor. Richard até inventava músicas em sua mente e as cantava bem baixinho no escuro. Ele dizia que mesmo preso, seu coração estava livre com Jesus. Ele dizia: ame seus perseguidores e tente ganhá-los para Jesus. Dá para imaginar orar por quem está te machucando tanto só porque você ama Jesus? Léo escutava tudo isso com os olhos bem arregalados. Ele pensava: se eu tivesse preso com frio e dor, será que eu conseguiria agradecer a Deus assim? Naquela noite, Léo chegou em casa, olhou para o prato com arroz e feijão e adivinhe só, ele não reclamou. Pelo contrário, ele disse: obrigado, mãe, estava com saudade desse cheirinho. E escreveu em seu caderno: Jesus, me ajuda a ser mais grato. Mesmo nas coisas pequenas, quero confiar em ti, como Richard confiou. Sabe, amiguinhos, depois de 14 anos de sofrimento, o Richard foi liberto. Muitos esperavam que ele quisesse vingança, mas sabe o que ele fez? Perdoou todos os que tinham machucado ele. Ele falou o seguinte: os cristãos não têm ódio. Nós amamos até nossos inimigos, porque Jesus nos amou primeiro. Richard passou o resto da sua vida ajudando cristãos perseguidos, contando suas histórias
e fundando a missão A Voz dos Mártires, que existe até hoje. Eram igrejas subterrâneas, ou seja, embaixo da terra, para proteger os cristãos que estavam sofrendo e também para evangelizar os soldados russos que estavam ocupando seu país. E você? Já agradeceu Deus hoje? Léo agora tem um novo costume. Toda noite, antes de dormir, ele diz: "Obrigado, Jesus, pelo dia de hoje." E quando sente aquela vontadinha de reclamar, ele lembra: Richard estava preso sozinho, com frio, com fome e com dor, e mesmo assim louvava a Deus. Você também pode aprender a ser grato, mesmo quando as coisas não estão perfeitas, sabia? Por isso, quero fazer um desafio para você. Agora você vai escrever 5 coisas pelas quais você é grato. E se der vontade de reclamar, pare, respire e diga: "Obrigada, Deus, porque o Senhor está comigo em todo lugar." E essa foi mais uma história do nosso podcast Heróis da Fé. Eu queria mandar um beijo especial para 3 crianças muito lindas que moram em Londrina: o Gessé, o Theo e a Sofia. Eu fiquei até sabendo que o Gessé quer ser um missionário na China. É isso, Gessé? Que Deus abençoe muito vocês. Um beijo, amiguinhos. E não se esqueçam de pedir para o adulto que está com vocês gravar vocês contando qual é a história que vocês mais gostaram até agora. Entra lá no Instagram e na Kids SP e manda nas mensagens do Instagram pra gente. Quem sabe a sua mensagem aparece na próxima história. Fico esperando vocês, hein? Até a próxima história e tchau, tchau!